Amém? A paz de Jesus esteja em cada coração. Amém? Que alegria, irmãos. Que alegria estar aqui com os meus irmãos que estão em casa. Você está ouvindo? Dá um joinha aí. Tá? Então tá tudo certo. Deus abençoe você pela sua perseverança, por estar aqui conosco. É uma grande alegria estar no grupo de oração e, para mim, uma grande alegria poder partilhar a palavra de Deus, que, como nós temos dito aqui no grupo de oração, Deus tem se manifestado poderosamente todas as segundas-feiras em nossas vidas de uma forma que, se nós tivéssemos que descrever, não seria possível. Porque Deus se manifesta de forma poderosa. E com isso, meus irmãos, eu queria te convidar a pegar comigo a sua palavra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, versículo 10. Ezequiel 13, versículo 10. Ezequiel 13, 10. Ezequiel 13, 10. Vamos à leitura. A palavra diz o seguinte, meus irmãos. Abusam dizendo, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando o meu povo constrói um muro, eles a cobriram de gesso. Diz aqueles que conhecem gesso, este muro vai cair. Vai haver um aguaceiro, vai cair saraiva grossa, vai desencadear-se uma tempestade, e o muro vai rachar. Então se vos dirá, onde está o de gesso que amassastes? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé, em minha indignação desencadearei um furacão, em minha cólera vou mandar uma tempestade, em meu furor de destruição farei cair granizo. Abaterei sim o muro que lançastes, e a pôs abaixo. Ele desnudará até as suas fundações. Ele desmoronará, e perecereis no meio dos escombros. Sabereis assim que eu sou o Senhor. Agora, um pouquinho mais para frente, para o versículo 21. Rasgarei do mesmo modo os vossos véus, e livrarei de vossas mãos, a fim de que deixem de ser presa em vossas mãos, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Porque vós abateis a coragem justo com vossas mentiras, enquanto eu não abato, porque encorajais a não renunciar ao seu caminho perverso, para não encontrar a vida. Já não tereis essas todas, e não mais me ferireis oráculos. Libertarei todo o povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor. Aplauda a palavra do Senhor, meu irmão. Pode aplaudir, porque essa palavra é a palavra de vida, de libertação, de santidade. De encontro com o que nós partilhávamos nos últimos grupos, né, meus irmãos? Deus falando conosco através da primeira pregação do grupo, e eu gosto sempre de trazer essa explanação, trazendo um pouco daquilo que o senhor havia falado, para que você entenda o caminho que nós estamos fazendo. Se porventura você perdeu o grupo de oração passado, você consiga entender o caminho que Deus está nos levando, o caminho que Deus nos faz trilhar. A história do nosso grupo de oração, desde quando eu participo dele, é assim: todo mês o Senhor dá um caminho a ser trilhado nas direções, para nos levar a um lugar que Ele deseja. Então, o caminho que o Senhor vem fazendo nesse último mês é nos convocando, nos chamando à conversão. Não que isso Ele não tenha feito nos meses anteriores, porque, de fato, o Senhor sempre nos chama à conversão. Porque quando nós estivermos na maturidade de santidade de Paulo,
de dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, aí o Senhor vai parar de nos chamar à conversão. Mas Paulo, para chegar a esse processo, ele entendeu que havia no corpo um cravo. Então, o Senhor trouxe, através do Carlos Fernando, no primeiro dia das direções do mês de agosto, nos chamando a despertar para a vida eterna, para uma vida de busca a Deus, de almejar o céu. Através da Mônica, na semana passada, o Senhor nos trazia João Batista, convocando o povo a viver uma conversão verdadeira, uma conversão de vida, de mudar o seu mau procedimento, de mudar a sua vida, de fato, não só proferir com os lábios, mas viver no coração. E hoje, o Senhor nos traz essa verdade. Porque, irmãos, muitas vezes, e talvez isso não seja a primeira vez que eu falo aqui, ou que os meus irmãos tenham falado aqui, nós caímos na tentação de achar que nós não temos pecado, que nós não temos erro. Né? E quando eu li essa palavra, né, e até o tema dessa pregação, é exatamente o primeiro versículo. Porquanto abusam do meu povo, dizendo que tudo vai bem. Por que nós, rezando, o Senhor trouxe isso para nós e trouxe essa direção? Porque nós temos a facilidade de ser enganados pelo mundo. Porque Satanás sabe aquilo que nos conduz a viver uma vida de pecado ou a cair em pecado. Ele é astuto. Ele é astuto em saber aquilo que vai tirar a minha vida da graça, que vai me afastar da graça de Deus, que vai construir um muro entre eu e Deus. Então, ele abusa de nós cristãos, abusa da nossa vida, nos fazendo pensar, tá tudo bem. Pequei hoje, amanhã eu me confesso, aí se eu pecar de novo eu me confesso. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deve se confessar, mas que nós não temos de abusar também do sacramento. Já pecar, em vez de lutar contra isso. Eu sei que Deus é misericordioso, então eu vou cometer um erro aqui, e depois eu vou lá, me confesso, Deus me perdoa. Sim, o Senhor é misericordioso, porque Ele perdoou um ladrão no momento de sua morte. Porque Jesus muitas vezes encontrava com pessoas no meio do caminho, onde Ele passava, Ele comia com ladrões, com prostitutas. Mas estas pessoas, quando tinham uma experiência com Jesus, viviam uma conversão de fato, uma conversão de vida, entravam dentro de si e buscavam viver uma vida de santidade. A palavra continua dizendo aqui, porquanto abusam do meu povo, dizendo tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando o meu povo constrói um muro, ei-los a cobrirem-no de gesso. Irmãos, quando eu lia essa palavra e rezava, o Senhor não trazia nada além da passagem do homem que constrói a sua casa na areia. Porque quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, vamos construir um muro. Vamos construir um muro. Construímos um muro. Vamos rebocá-lo. Aí nós estamos construindo a nossa vida. Vamos lá construir a nossa vida, pega o cimento, pega tudo certinho. E aí, em vez de nós colocarmos cimento para subir a casa, nós colocamos gelatina. Tem como a nossa casa não ruir? Tem como a nossa vida ser construída desta forma, na presença de Deus, tendo uma experiência com Deus que é o alicerce da nossa vida?
Então, quando nós estamos construindo uma vida de santidade, Satanás vem com a sua astúcia e fala: não, Diogo, olha lá, você é coordenador do grupo de oração Kenosis. Você é pregador da palavra. Ah, você é isso, você é aquilo. Você não precisa mais rezar. Ah, Diogo, não, você está pregando muito. Você não precisa ler a Bíblia. Você não precisa ter intimidade com Deus. Irmãos, é Satanás falando. Agora, ó, já que você está pregando bem, já que você coordena um grupo de oração, já que você está numa comunidade, já que você tem... Não precisa mais rezar. Tá tudo certo. A casa já está construída. Mas o Evangelho nos diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair, meus irmãos. Porque aqui, o povo é enganado, passa gesso no muro, e Deus diz para eles aqui que vai haver um aguaceiro, vai cair uma saraiva grossa, vai desencadear-se uma tempestade, e o muro vai rachar. Eu não sei, talvez vocês não conheçam tanto de gesso, mas se aqui na casa da Renata tem um teto com gesso, com algumas placas de gesso, mas se nós tivermos um vazamento aqui, ele vai ruir, ele vai cair, porque o gesso não foi feito para ter água o tempo todo. Então, se os homens estão construindo, se nós estamos construindo a nossa vida, nós temos que construir com cimento. E eu tenho uma família de pedreiro, o meu avô, pedreiro de profissão, quando veio do Nordeste. Se você tentar bater um prego em qualquer coluna da casa do meu avô, você vai cansar e não vai conseguir. Porque ele pegava e jogava cimento assim, eu quero ver esse reboque não ficar bom. Porque ele sabia que o cimento vai dar sustentação, vai fortalecer a obra. Concreta, as lajes que meu avô fazia, se você tentar furar ela lá, você vai ter que fazer força. Fazer força. Eu lembro que carros já bateram na casa do meu avô, o carro quebrou a frente todinha e só fez um trinquinho na parede. Porque fundamentou a sua vida numa rocha. Eu estou usando essa analogia da construção, que a palavra traz isso. Mas, irmãos, quando nós, Jesus traz essa parábola do homem que construiu a sua casa na areia e o que construiu a sua casa na rocha, sobre a rocha, aquele que constrói sobre a areia, quando vem uma onda ou uma chuva, a casa vai ruir, vai cair, vai ser destruída. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, que é Deus, na rocha, que é Jesus, dificilmente vai ver a sua casa ruir, a sua família ruir, porque nós estamos construindo a nossa vida, a nossa busca em um Deus poderoso, forte, que nos fortalece, que nos dá força todos os dias. E aí Deus continua dizendo na palavra: então, se vos dirá, onde está o reboco de gesso que amassastes? Foi embora. Foi embora. Aquilo que nós achamos que estávamos construindo, porque estávamos sendo enganados, dizendo que não, a minha vida está boa. Ó, Senhor, o Senhor não precisa mais pedir nada para mim. Tudo que eu tinha para dar, eu dei. Tudo que eu tinha para dar. Muitas vezes nós temos a síndrome do jovem rico. Que o Senhor só vira para ele e fala: você observa os mandamentos? Observo. Mas lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo e me segue. Muitas vezes, não, eu já vivo. Senhor, eu já vivo tudo. O Padre Paulo Ricardo fala assim, o jovem rico vai ser salvo? Vai. Porque se ele vive os preceitos, ele tenta observar os mandamentos, ele não peca, a salvação está garantida. Mas ele não vai ser santo. E para nós, nesses tempos de hoje, nos é necessário viver uma radicalidade da nossa vida, de buscar interiormente construir a nossa vida na rocha que é Deus, na rocha que é Jesus. E aí no versículo 21,
A palavra continua dizendo assim: rasgarei do mesmo modo os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos. Deus está querendo nos livrar das enganações de Satanás. E nós estamos o tempo todo, não querendo nos afastar, porque nós não queremos nos afastar do pecado. O pecado me agrada, o pecado me faz bem, o pecado me faz feliz. Irmão, para de bobeira, o pecado não nos faz feliz, o pecado nos destrói. Só o amor de Deus nos dá a felicidade verdadeira. Só o amor de Deus é capaz de transbordar. E nós rezávamos aqui, e Deus falava de felicidade, que era uma alegria estarmos aqui. Estar com os meus irmãos, vivendo um dia de comunhão aqui no grupo de oração, rezando, clamando a presença de Deus. Isso sim me traz uma alegria verdadeira. Eu me lembro até da palavra em que nós, no retiro de primeira experiência que eu participei, quero cantar ao meu amigo a alegria pela sua vinha. Isaías, deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Eu sou péssimo em lembrar de cabeça. Mas é esta alegria, a alegria que Deus traz a nós, a alegria que o Senhor se manifesta, trazendo a nós a certeza que nós vamos viver o júbilo no céu. A alegria de ser transformado pela presença do Senhor, de ser transformado pelo seu amor, pela sua graça, que Deus se manifesta com graça, com santidade a nós, irmãos. Porque a graça de Deus que se manifesta para nós, que está se manifestando hoje, trazendo a nós essa certeza, esta graça de que nós precisamos buscar o seu amor, buscar a santidade, buscar a sua presença, para de fato, irmãos, nós vivermos toda a alegria do gozo eterno, de um dia poder sentar na mesa com o Senhor e viver ali dos seus manjares, se saborear da sua presença, do seu amor, que tanto nos invade, da graça que é capaz de transformar tudo em nossa vida, meus irmãos. Porque a palavra continua dizendo: rasgarei do mesmo modo os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a fim de que deixem de ser presos em vossas mãos. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Então o Senhor não nos quer mais como presas fáceis. Quando nós assistimos os programas de TV e vamos ver ali um animal sendo caçado por um leão, por um tigre, etc., nós vemos que aquele que é pego é o que estava vacilando, é o que estava distraído, é o que não estava prestando atenção. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer da nossa vida? Prestar atenção no Senhor, naquilo que Ele tem nos falado, naquilo que Ele tem nos chamado, naquilo que o Senhor tem manifestado. Porque, de fato, irmãos, o Senhor nos quer santos hoje. O Senhor nos quer santo agora. O Senhor não me quer santo. Depois que acabar a coordenação, eu vou buscar santidade. Não, o Senhor me queria santo desde o dia que Ele me chamou. Antes que no ventre fosse formado. A palavra de Deus diz em Jeremias: eu já te conhecia e já te havia consagrado. Então o Senhor já me queria santo lá atrás. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele já queria que eu viesse ao mundo como um homem santo. Como João Batista, que foi ali, recebeu Pentecostes no ventre de Isabel. Então, irmãos, o Senhor está tentando nos livrar das mãos dos inimigos. E a palavra continua dizendo: porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras. Quanto medo nós estamos tendo das coisas fúteis do mundo, porque nós estamos acreditando nas mentiras de Satanás. Não, você não precisa ser fiel à sua esposa. Não, você não precisa pagar aquela dívida, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Mas se é justo, se nós temos de viver a graça da justiça, então vamos parar de ser enganados, irmãos. Nós estamos perdendo a coragem de buscar o céu, de lutar pelo céu, de
buscar ardentemente em nosso coração, de colocar o nosso coração à disposição do Senhor para falar: Senhor, eu sou uma pedra preciosa, mas estou cheio de impureza. Então, Senhor, me dê a graça de ser transformado, de ser purificado. Irmãos, e eu vou falar para vocês, nós escutamos muitas vezes, talvez, que nós não temos de ter coragem, que nós não temos que, não, eu não tenho que fazer um esforço para viver a graça de Deus, mas eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que viver a radicalidade do Evangelho se eu quero ser salvo, se eu quero ser santo. Porque muitas vezes eu perco a coragem de deixar coisas fúteis da minha vida. De viver a castidade, de viver a graça da fé, de acreditar, de negar a mim mesmo, de abandonar a apostasia, de viver uma vida de oração, de viver uma vida de penitência, de se empenhar mesmo, meus irmãos. Nós estamos perdendo a coragem de viver as dificuldades. Se aparece uma dificuldade, e eu testemunho isso, meus irmãos, porque no início da minha caminhada, lá em 2009, né, vivia muitas coisas, pai alcoólatra, família totalmente desestruturada, usava droga, e minha vida é um caos. Tudo isso eu fazia porque eu queria me esconder dos meus problemas. Mas quando eu tive uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que eu aprendi foi: agora vamos enfrentar os problemas de frente. Agora vamos se colocar de frente para os problemas. Porque Deus me deu esta família, Deus me deu esses problemas para que eu os enfrente, para que eu viva isso, para que eu passe por isso. Ainda que eu atravesse pelo vale escuro, nada temerei. Então, em determinado momento da minha caminhada ali, 2010, 2011, eu estava me afastando. Porque, tá muito difícil, muito problema, é muita dificuldade. Então eu comecei devagarzinho. Faltava uma vez no grupo de oração, já não ia mais no encontro regional, já estava me afastando dos meus amigos. E Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que ele levantou uma serva, na época coordenadora do grupo de oração, falou: vem cá na minha casa rapidinho, filho, que eu preciso conversar com você. E ela só me disse uma coisa. Ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu vou te dizer que é o seguinte: depois que a gente entra no barco, se a gente pular, a gente morre afogado. Que muitas vezes eu cantei para que o Senhor me levasse além. Eu sou um barco à vela em suas mãos. Mas porque eu estava perdendo a coragem de viver aquilo que eu tinha que enfrentar. Porque naquele tempo, eu era a única pessoa que estava buscando a Deus dentro do meu lar. Então, é eu que estava enfrentando as dificuldades, é eu que estava lutando contra Satanás, que estava tentando destruir a minha família. Então, a minha coragem estava sendo abalada. Eu não estava buscando, né? Eu ouvi um irmão numa partilha dizendo sobre a tempestade acalmada, que por que os apóstolos ficaram com medo? Porque eles não foram buscar de fato Jesus que estava no interior. Jesus estava no interior do barco. Quando eles chegaram lá, eles chegaram desesperados. Mas quando eles chegam, Jesus fala: vocês não têm fé. Não tem fé em mim? Estou aqui com vocês. Você acha que eu vou morrer antes de cumprir a promessa? Óbvio que Jesus não falou assim. As palavras de Jesus foram mais amorosas com eles, né? Homens de pouca fé. Então aí, desesperado por quê? Se você está vivendo o desespero, meus irmãos, Deus está falando para nós nesta noite que Ele vai nos livrar da mão do inimigo. Não tenha medo. Antes de Jesus subir aos céus, e essa é uma palavra que eu amo muito da Bíblia.
Porque Jesus deixou uma promessa para nós, que muitas vezes nós a esquecemos dela. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, quando a minha coragem está enfraquecendo, é só eu me lembrar. Talvez no momento de dificuldade você não precisa nem rezar. Mas não vai seguir isso que eu estou falando. Mas se você dizer só assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai estar comigo até o fim do mundo. Ou, no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Foi isso que Deus falou para nós, foi isso que Jesus falou. No mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo, porque Ele sabe que nós muitas vezes vamos ser covardes. Nós vamos nos acovardar diante das dificuldades, vamos nos curvar, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. Ele morreu numa cruz pela nossa salvação. Para que nós tivéssemos uma vida nova, renovada pela presença dele. Porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras, enquanto eu não abato. Porque encorajais o ímpio a não renunciar ao seu caminho perverso, para não reencontrar a vida. Já não tereis visões tolas, e não mais proferirei oráculos. Libertarei o meu povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus está querendo nos colocar num caminho reto novamente. Ele quer nos salvar. Ele já morreu numa cruz por nós. Mas se fosse necessário, ele morreria de novo, de novo, de novo, porque Deus tem um amor específico para cada um de nós. Deus me ama de um jeito, ama a Nonata de um jeito, o Márcio de um jeito, a Janete de um jeito, a Renata de um jeito, o Tainá, a Iana de um jeito, a cada um de nós de um jeito, irmãos. Porque ele sabe, Deus ele tem um dosador. Ali, ele sabe o quanto de amor ele precisa depositar em cada coração, para que nós tenhamos coragem. Então, calma. Calma, irmãos. Deus preparou a dose certinha, que no momento da aflição é só você falar assim, Senhor, me acode. Ele vai derramar tanto amor na sua vida, para nos libertar de todo mal, de todo pecado, de toda destruição, toda fraqueza. Ele vai derramar a quantidade necessária. Nem muito, nem pouco, mas o necessário para que nós saibamos que Ele nos ama com um amor eterno. Eu gosto muito de sentir a presença de Deus, de sentir o seu amor, de sentir quando Deus está falando comigo. Em determinados momentos da nossa caminhada, Deus fala assim, eu não vou falar com você agora não, vou deixar você rezar aí no escuro. Vai rezando aí, né? Se eu não me engano é Santa Terezinha, que tem uma experiência com Deus que ela não queria rezar. E aí ela vai para a capela. Ela falou, não quero rezar, então eu vou contar os tijolinhos aqui, só para não sair da sua presença, Senhor. Santa Teresa d'Ávila. Olha, minha... É a Teresona, não é a Terezinha. Santa Teresa d'Ávila tem essa experiência. Hoje eu não estou muito afim de rezar, mas então eu vou para a capela só para ficar na sua presença. E aí depois ela tem uma experiência com Jesus e ela pergunta para ele, qual foi o dia que eu mais te agradei? E Jesus responde, aquele dia que você não queria rezar, mas que você ficou lá contando os tijolinhos da capela só para ficar na minha presença. Então, irmãos, nós temos de ter essa consciência de que você está vivendo uma dificuldade. Eu não consigo ouvir o Senhor. Eu estou vivendo aqui, ó, a tempestade, o barco está balançando, os ventos estão soprando e o Senhor não vem em meu favor. Calma! Coragem, Ele está na sua barca. Você acha que Deus vai te abandonar? Se Ele não te abandonou até hoje, Ele vai te abandonar por quê? Ele vai me abandonar por quê? Se Deus não abandonou Pedro, que negou ele, Pedro que não queria que ele vivesse à vontade, a gente partilhava esse final de semana, que a mesma palavra que Jesus enaltece a Pedro, falando que as palavras que ele diz são enviadas do céu,
ele diz para Pedro um pouquinho mais à frente: afasta de mim, porque as suas palavras não são de Deus. Sai para lá, Satanás. Então, Deus não tem ninguém na história do mundo, da igreja, dos santos. Por que ele vai abandonar agora? Eu disse no início, se Deus perdoou um homem no momento de sua morte, que talvez em vida tinha feito coisas horríveis, mas quando estava morrendo, disse a Jesus: antes, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus teve a coragem de, naquele momento, defender a Jesus do seu amigo que estava falando contra Jesus, e ainda teve a coragem de dizer: não me deixe para o inferno. Então, irmãos, ele estava num momento de dificuldade. Geralmente a nossa coragem é mais abalada nesses momentos. Quando vem ali as dificuldades, talvez o desemprego, a doença, é que a nossa coragem é provada. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos muito valiosos para o Senhor. E o ouro, que talvez seja um material aí mais raro do mundo, para ser purificado e ser mais valioso ainda, ele precisa passar pelo fogo, para que as suas impurezas se soltem dele. Então, como a própria palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, o ouro é provado no fogo. E se nós queremos ser ouro, nós temos de ser provados também. E nós temos de ter coragem, irmãos. Coragem. Coragem para dizer como Paulo: guardei a fé, resta-me agora a coroa da justiça. Quando Paulo terminou de falar, o soldado só veio, vrap, arrancou sua cabeça. São Lourenço estava sendo queimado. Ele olha para os soldados e diz: ei, vira que esse lado já tostou. O outro está cru ainda. Santo Estevão ajoelha, o primeiro mártir da história, ajoelha e diz: estou vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. Me mata logo, porque eu estou vendo de longe, eu quero estar perto. Pedro, vai me matar? Me mata, mas me crucifica de ponta cabeça, que eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Então, irmãos, o que Deus quer nos falar é: tenha coragem. Coragem de mudar de vida se for necessário. Olha para dentro de si. Olha para o que você está vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje. E tenha coragem de mudar, de pôr o dedo na ferida. De olhar para dentro de si. Muitas vezes nós temos medo de olhar para dentro e enxergar o que nós somos. Mas hoje Deus já está nos livrando da mão do inimigo. É a palavra quem diz isso, não sou eu. Libertarei o meu povo de vossas mãos. Então, se meus irmãos, se hoje, por algum motivo você está vivendo, nós estamos vivendo sobre o jugo do mal, no pecado, somos escravos do mal, estamos abatidos pelo mal que nos cerca, eu queria te convidar a ficar de pé. No livro dos Macabeus, a mãe e todos os filhos são assassinados porque eles se recusam a viver aquilo que estava sendo dito a eles. Eles tiveram coragem. Daniel foi parar numa cova porque ele teve coragem de não se curvar. Os 3 jovens na fornalha foram parar lá porque eles tiveram coragem de enfrentar aquilo que estava sendo imposto a eles. Jesus morreu numa cruz porque ele teve coragem para nos salvar de todo o jugo do mal. Feche seus olhos.